Boa noite, amores. Sejam muito bem-vindos a esse momento Mindfulness de hoje. Muito feliz com a presença de vocês que estão chegando devagarinho. Então, amores, hoje nós vamos continuar e fechar a minha fala acerca do sofrimento, não é? Que eu tenho trabalhado com vocês nesses últimos encontros, até para depois trabalhar outros temas, né? Eu vou fechar hoje com o sofrimento. Então, nós vamos fazer uma breve passada pelo que nós já falamos até agora, não é? Nós entendemos lá no começo de que há uma diferença entre sentir a dor e entre sentir o sofrimento, viver o sofrimento. A dor é um contexto natural que nos acontece, que chega até nós, e o que nós fazemos dela ou com ela, né, a nossa, às vezes, inabilidade em lidarmos com as nossas dores naturais da vida, que acontecem e nos chegam a todo momento, vão nos gerar o sofrimento. E nós entendemos que este sofrimento, não é, possui causas, e que as causas desse sofrimento são o apego ao desejo, normalmente ao desejo não saudável ou saudável, quando nós ficamos ali, não é, imbuídos de ficarmos identificados, né, com as nossas expectativas, com os resultados que podem surgir desses desejos, não é? Então, o apego gera essa condição toda de sofrimento. E quantas vezes nós nos percebemos apegados pela vida, não é? Apegados ao que é bom, apegados ao que é ruim, apegados dentro da nossa prática meditativa, apegados a uma prática boa, apegados a uma prática não muito boa, onde nós ficamos ali reclamando, remoendo, ruminando. Toda vez que a nossa mente está no passado ou está no futuro e que nós estamos ausentes do presente, nós estamos em processo, né, de sofrimento. Não é? E é natural da mente buscar tudo isso, porque é referência para ela estar, né, pululando entre o passado e entre o futuro. E nós vamos acompanhando pelos nossos apegos, pelas nossas expectativas, processos afora. Nós vimos também que para abandonar o apego é muito importante reconhecê-lo, acolhê-lo e aceitá-lo, compreender suas causas e não identificar-se com o mesmo, né? Com os desejos, com o que acontece conosco, não nos identificarmos com as nossas emoções, com o que nos acontece, porque nós estamos para além de tudo isso, nós não somos essas emoções que de alguma forma nos dominam, essas emoções que de alguma forma, né, nos trazem, né, pelo apego o sofrimento. Quantos de nós somos apegados às nossas raivas, às nossas culpas, aos nossos medos, às nossas tristezas, aos nossos processos, às vezes, depressivo, quando a onda, né, cai, porque não é possível viver uma vida perene apenas na felicidade, na alegria. Tem momentos que nós visitamos a depressão, tem momentos que nós visitamos a tristeza, não é? Então é muito importante quando nós temos essa compreensão de que o abandono do apego, né, a não identificação com ele, vai ajudar-nos a enfrentar todas as nossas dificuldades, não é verdade? E outro ponto importante que nós aprendemos sobre o sofrimento é que há caminhos, não é? Há degraus, há passos que nós devemos seguir, não é? Para que nós tenhamos a condição de fluir melhor dentro do processo em que nós estamos vivendo, para que nós nos aproximemos cada vez mais da felicidade, do bem-estar, é preciso que nós trilhemos esses degraus. E nós observamos que esses degraus possuem qualidades a serem desenvolvidas, né? E a primeira das qualidades é a qualidade da sabedoria, aonde nós devemos traçar, não é, condições claras de observarmos, de vermos, né, de forma sábia, de enxergarmos de forma sábia, de vermos o que é pelo que é a visão sábia, não é? Depois nós observamos a intenção sábia, nós temos a intenção de atuarmos, a intenção de vivermos de uma forma mais plena, não é, mais sábia dentro desse contexto.
não é? E aí nós vamos trabalhando, seguindo ainda mais nesses caminhos, né, nesses degraus, nesses passos, a vermos, a observarmos o que é necessário dentro das habilidades da ética, seguindo uma ética em que nós não nos magoamos, não nos ferimos, não nos machucamos, não geramos sofrimentos para nós mesmos e, em consequência disso, nós também estamos alerta e não geramos sofrimento também no outro, não é? Seja de uma forma intencional ou não. Então nós aprendemos a trabalhar com o quê? Com a fala sábia, a fala amorosa, a ética na fala, uma fala gentil, generosa, bondosa, bem como uma escuta também generosa, né, bondosa. Nós aprendemos sobre a ação sábia, não é? Como as minhas atitudes e os meus movimentos são feitos, são produzidos em prol de mim mesmo e em prol do outro, dentro dessa ética, não é? De prevenirmos o sofrimento para nós e para os outros. Então, como andam as nossas ações dentro desse entendimento como todo? Né? Nós vimos também a condição do nosso modo de vida correto, como nós vivemos a nossa vida, o modo de vida sábio, como nós vivemos a nossa vida de uma forma, de um modo que nos aproxime cada vez mais da alegria, do bem-estar, da paz e, consequentemente, da felicidade, para que nós evitemos estarmos próximos do sofrimento, né? Então, esse modo de vida sábio, esse modo de vida hábil é muito importante desenvolver, não é? Porque se eu sou incoerente com tudo isso que eu venho aprendendo, tudo isso que eu venho entendendo acerca do sofrimento de mim mesmo e me comporto de uma forma, não é, diferenciada, para além da minha condição de estar atento, né, querendo observar as minhas atitudes e o meu modo de vida, eu não tenho chance alguma de estar distante do sofrimento. E para além disso, nós trabalhamos também as habilidades na concentração. Então nós vimos da última vez o nosso esforço, se o nosso esforço é sábio, se o nosso esforço é hábil, o esforço para produzir a nossa intenção, para fazer com que a nossa intenção, a boa intenção, aconteça, o esforço para termos ações mais coerentes com a nossa realidade, não é? Para esforço para termos um modo de vida mais coerente com a nossa intenção. Então vejam como todos os caminhos estão interligados uns com os outros, não é? Como todos os caminhos estão ali coerentemente integrados, levando-nos a observarmos, não é? Por onde trilhamos a nossa vida, por onde nos conduzimos. Porque se nós queremos estar felizes, se nós queremos estar alegres e de bem conosco mesmos e de bem com o próximo, com o meio, nós precisamos trabalhar todos esses caminhos, né, para que nós fiquemos, digamos assim, aterrados em nós mesmos, centrados e mais coerentes, né, com o que nós desejamos em termos de paz e de felicidade para nós. E hoje o último do caminho, o oitavo caminho, né, o oitavo passo, o oitavo degrau desse processo, né, é a concentração sábia. E o Philip Moffitt, do livro Dancing with Life, né, vem trabalhar isso, dizer assim sobre a concentração sábia. Ela empodera seu senso de presença em todos os outros aspectos do caminho. Olha que bonito. É a habilidade de coletar e unificar a mente. Te habilita a direcionar sua atenção para um objeto da sua experiência e permanecer focado nele. Você cultiva a concentração no dia a dia, na meditação, com o campo aberto da atenção ou aprofundando a absorção do que quer que venha, do que quer que chegue. Então é assim que o Moffitt trabalha com a concentração, nessa compreensão, né, de nós focarmos, estarmos focados, estarmos presentes, estarmos concentrados em tudo que fazemos no nosso dia a dia e na nossa prática meditativa. E para isso nós usamos a plena atenção e para isso nós usamos o esforço sábio, né? Aqui tem alguém dizendo assim, como equilibrar, né, viver o momento presente e ter metas
que são futuros. Ter metas claras tem tudo a ver com esse processo que nós estamos desenvolvendo, né? Ter metas seguras, objetivos claros, é bem diferente de eu trabalhar com expectativas. Então, para eu conjecturar, colocar o momento presente junto com os meus objetivos, eu tenho que abandonar, não é, a condição do resultado. Porque pode acontecer, as minhas metas, elas podem, né, ser alcançadas, como elas podem não ser alcançadas. As minhas expectativas geram sofrimento, como a gente está colocando aqui. Jogar a mente no futuro, nesse nível de espera de que tudo que vai acontecer aconteça conforme eu entendo, eu quero, é que me gera sofrimento. Porque eu posso produzir os meus objetivos e trabalhar para que as minhas metas, os meus objetivos, claro, sejam alcançados. Mas ainda assim, eu não devo apegar-me ao resultado. Para quê? Para que eu não me frustre, né? Para que eu não me decepcione, para que eu não venha a sofrer no futuro, lá no futuro, porque eu antecipo o sofrimento para agora. Não é? O que a gente mais observa dentro desse processo todo somos nós sofrendo por coisas que ainda nem sequer aconteceram, já deduzindo inconscientemente pelo medo que essas coisas podem não acontecer. Porque é isso que acontece, o medo diz, e se não acontecer? E se não alcançarmos esses objetivos? E se não alcançarmos essas metas? E se não alcançarmos essas expectativas, né? Então, expectativa é igual a sofrimento, não tem outro caminho. Né? Então, nós precisamos, como eu estou trazendo hoje, essa ideia de concentrarmos no que de fato queremos, nas nossas intenções saudáveis, nas nossas intenções boas, nas nossas intenções hábeis, nas nossas intenções de querermos, né, de alguma forma, trabalhar mais e mais a soltura, abandonando, né, os apegos e os desejos não saudáveis, não é? Os vícios, trabalho, álcool, né, o tabaco, etc., são exemplos de apego? Sim, são exemplos de apego. Nós nos apegamos à suposta condição que esses vícios nos trazem, né? Por exemplo, quando eu fumo, eu bebo, eu trabalho, eu tenho essa condição toda, dá uma sensação, né, de relief, né, de alívio ali no momento, de soltura, como se eu estivesse desestressando, como se eu estivesse, né, de alguma forma compensando algo que não está bem, e nós nos apegamos ao resultado do vício, né, ao que o vício supostamente gera em nós. Este é o apego. E aí nós vamos sofrer. Não é? Tudo que nós nos dedicamos para estarmos apegados, nós vamos sofrer. Não é? Então nós nos apegamos às pessoas, nós nos apegamos aos desejos, né, que os 5 sentidos mais a mente, né, categorizam e ficam o tempo todo, né, gerando ansiedade acerca daquilo, gerando carência, gerando, digamos, compensação, gerando dependência, né? Apaixonar-se por alguém é apego. Apaixonar-se por alguém é apego. Muitos relacionamentos existem por conta do apego, da posse, não pelo afeto em si. Depende muito de como você sente a emoção de estar com a pessoa, né? Se você entende que você não vive sem aquela pessoa, se você entende que você depende daquela pessoa, seja ela qual for, não precisa ser um relacionamento amoroso, não. Qualquer grau, né, de dependência gera apego. Qualquer grau de dependência é configuração de apego. Porque eu posso tranquilamente ficar, né, trabalhando a minha cabeça diferentemente para não me apegar, porque aqui me perguntaram como não nos apegarmos. Entendendo que tudo passa, entendendo a impermanência, trabalhando com a impermanência, fluindo com a impermanência, porque ninguém é de ninguém e nada é de lugar nenhum, porque tudo passa, o movimento é rotativo, gente.
Nós não podemos estar trabalhando com apego nesse nível, por isso que nós precisamos desapegarmos, abandonar o apego, soltarmos, não nos identificarmos, porque o problema todo do apego é a identificação, é eu me identificar com o bem apegado, com aquela condição apegada. Eu me identifico com aquilo e ao me identificar, eu vou naturalmente sofrer. No afeto sincero, no afeto transparente, no afeto real, não tem apego, não é? Porque eu acredito, confio no que eu sinto, no que o outro sente, nós vivenciamos o que seja infinito e quanto dure, e eu não gero apego dentro dessas condições que nós estamos falando agora. Então é muito importante observarmos aqui, né, essa condição toda nossa de observarmos o apego desse lugar. Não tem, não é, condição nenhuma, chance nenhuma de trabalharmos, né, essa condição se nós não nos olharmos, não é, para nós mesmos e para o outro, entendermos que ninguém é de ninguém. Como amar sem identificar? Amar genuinamente, deixar que a emoção seja o que a emoção é, né, sem apego, sem dependência, sem carência dentro daquilo, deixar fluir o que é pelo que é, sem medo, porque o medo gera também um apego incrível nas relações, medo da perda, medo do abandono, medo de não ser amado, medo de não ser querido, medo de não ser importante, não é? Então tem todo um sofrimento acerca da suposta condição de estarmos amando alguém, que não era nem meu tema de hoje, olha para onde nós fomos, né? Muito interessante. O Bruno diz assim, se não me engano, foi Levinas que definiu o amor como sendo reconhecimento do outro. Em contrapartida, a paixão seria apenas o reconhecimento de si, das suas expectativas no outro, né? Paixão, então, é apego a si mesmo. Pode ser, né? Não conheço essa descrição de Levinas, não, mas pode ser, né? Tem tudo a ver. Tá bom, amores? Então, emoção, conexão, afeto, amor, não tem nada a ver com apego. Se tem apego, a gente questiona tudo isso, né? A gente questiona e a gente trabalha em níveis diferenciados de observação, né? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me conduzindo assim nessa relação? Eu preciso avaliar. Estou com medo de quê? Não é? Estou precisando me apegar, estou precisando controlar, não é? Porque lembre-se que tem o controle também, a falsa ideia de controle que o medo gera. Não é? Nós precisamos ter garantias e o apego flui muito como uma suposta garantia. O controle também. E são todos geradores de sofrimento, porque não há controle, é uma delusão e não há condição de estarmos felizes dentro do apego. Não tem relação nenhuma que sobreviva dentro dessa condição de apego, né? E eu trouxe um texto aqui hoje, né, atribuído ao Dalai Lama, que fala assim, como alcançar a felicidade, né? Depois de nós entendermos todo esse caminho que nós trilhamos aqui para estarmos distantes, não é, do sofrimento e mais próximos da felicidade, que não é nada mais, nada menos do que estarmos em paz conosco mesmos e com os outros. Esse é o estado verdadeiro da felicidade, não é? Então, para começarmos, podemos dividir todo tipo de felicidade e sofrimento em duas categorias principais, mental e física. Das duas, é a mente que exerce maior influência em muitos de nós, a menos que estejamos gravemente doentes ou privados de nossas necessidades básicas. A condição física representa um papel secundário na vida. Se o corpo está satisfeito, praticamente o ignoramos. A mente, entretanto, registra cada evento, por menor que seja. Por isto, deveríamos devotar os nossos mais sérios esforços à produção da paz mental. A partir da minha própria experiência, descobri que o mais alto grau de tranquilidade interior vem do desenvolvimento do amor e da compaixão. Quanto mais nos ocupamos com a felicidade alheia, maior se tornará a nossa sensação de bem-estar.
o cultivo de sentimentos amorosos, calorosos e próximos para com os outros automaticamente descansa a mente. Isso ajuda a remover quaisquer temores de inseguranças que possamos ter. É principalmente fonte de sucesso na vida. Enquanto vivemos nesse mundo, estamos destinados a encontrar problemas. Se nessas ocasiões perdermos a esperança e nos desencorajarmos, diminuímos nossa habilidade de encarar as dificuldades. Se, por outro lado, nos lembramos de que não se trata apenas de nós, mas que todos têm de passar por sofrimento, essa perspectiva mais realista aumentará nossa capacidade e determinação para sobrepujarmos os problemas. Na verdade, com esta atitude, cada novo obstáculo pode ser encarado como sendo mais uma valiosa oportunidade de aprimorarmos a nossa mente. Desse modo, podemos gradualmente nos esforçar para nos tornarmos mais compassivos, ou seja, podemos desenvolver tanto a genuína empatia pelo sofrimento dos outros, quanto a vontade de ajudar a remover sua dor. Como resultado, crescerão nossas próprias serenidade e paz interior e força interior. Dalai Lama. Eu acho esse texto belíssimo, por isso que eu quis trazer hoje, para complementar esse nosso trabalho com o sofrimento, né? Dizendo o quão é importante que nós estejamos conectados conosco mesmos, que sejamos amorosos e compassivos, né? Com tudo isso que nós falamos aqui acerca também do outro, com o outro e pelo outro, não é? Como o Dalai Lama coloca. Tá bom, meus amores? Então eu gostaria de convidar vocês para que nós nos colocássemos em uma postura para fazermos uma pequena prática meditativa, congruindo, concentrando, né, trazendo a intenção de observarmos tudo isso com que temos nos encontrado, com que temos falado, né, nessas lives nossas, nessa nossa intenção de abordarmos mais aprofundadamente as nossas condições diferenciadas de encararmos o sofrimento, não é? Como construto mental dos nossos desejos, dos nossos apegos. Então vamos buscando uma postura confortável. Podemos ir fechando os olhos, se possível, deixando a coluna na vertical. Observando como o corpo encontra-se nesse momento. E vamos trazendo a nossa atenção gentilmente para a nossa respiração. Observando o ar que entra e o ar que sai do corpo, naturalmente, sem que precisemos forçar, sem que precisemos mudar nada. Apenas acolhendo cada respiração única, do jeitinho que ela vai acontecendo. E se a mente distrair-se, desfocar-se da respiração, com gentileza, com naturalidade, vamos apenas convidando-a a ir retomando para a respiração, momento e a momento,
conectando-nos ao aqui e ao agora, neste exato momento em que a vida acontece. Concentrando-nos e focando-nos na respiração, presentes com cada inspiração, conscientemente, e com cada expiração, conscientemente. Como é observar a respiração de forma intencional, com esforço, com atenção plena e com concentração. Inspirando, aqui sentados, e expirando, aqui sentados. E vejamos se é possível, partindo desta respiração, repetirmos essas frases de boas intenções para conosco mesmos nesse momento, que estejamos sadios, que estejamos sadios, que estejamos felizes, que estejamos seguros e livres de todo e qualquer sofrimento. E que todos os seres estejam sadios, felizes, seguros e livres de todo e qualquer sofrimento. E que todos possamos descansar na graça desse imenso universo que acolhe-nos com tanto carinho.
e que estejamos cada vez mais conectados com as nossas boas intenções, com os nossos bons esforços, com as nossas boas falas, com as nossas boas ações, com os nossos bons modos de vida, com a nossa boa, plena atenção, com a nossa boa concentração. Para trilharmos este caminho ao encontro de nós mesmos e sermos mais felizes do que ora somos, mais livres, mais abertos, mais conectados com nossa essência, que é pura, que é bela, que é amorosa, que é gentil, que é generosa e bondosa. Está tudo bem do jeito que está. Inspirando e expirando, abrindo os olhos quando estivermos prontos. E movimentando o corpo. Gratidão pela prática, gratidão pela escuta. Obrigada, amores, pela escuta de vocês. Hoje eu diminuí um pouquinho o tempo da prática porque nós falamos um pouco mais. Não é dentro do tempo que nós nos propusemos a estar aqui. E eu queria deixar agora o espaço para que vocês possam fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, que eu possa responder. Somente gratidão, obrigada até agora. Falou tudo o que eu precisava escutar hoje. Fabi, muito obrigada. Gratidão, maravilhosa fala. Obrigada, Gessiola. Nossa, é um nome grande. Obrigada, obrigada. A prática foi linda, obrigada. Oi, Kelinha, tudo bem com você? Marcelo, obrigada. Cacilda. Gratidão, Neiva, obrigada. Prática maravilhosa. Você poderia em outro momento falar mais sobre concentração? Posso sim, posso falar mais, inclusive agora, se você desejar, né? A concentração é a via direta de nós estarmos conectados com o nosso foco, com o nosso objeto de observação. Então, aonde eu coloco a minha atenção é onde vai a minha concentração. Tanto é que nós usamos a concentração para estudarmos, né? Para observarmos as coisas com plena atenção, as pessoas, os contextos, para nos observarmos. Nós usamos a concentração para um bloco, entende? Bem profundo mesmo, de observação. Então, a concentração, ela é nessa ideia que nós temos de focar mesmo, de estar ali, né, num foco só, sem sair dele, até que nós tenhamos, de alguma forma, trabalhado, né, a nossa ideia de presença, né? Então, como o Moffitt diz, né, a qualidade mais inata de presença diante do que quer que estejamos fazendo é estarmos concentrados. Não falando aqui com a cabeça em vários outros pontos, né? Como ele colocou, é regular a mente, é coletar tudo na mente e deixar que a mente esteja, né, num foco só, num propósito só, numa intenção só, no objetivo só, naquele momento, em cada momento. Assim, trabalha, né, mais a ideia da concentração, tá bom, querida?
da concentração. Identificar os apegos não é uma tarefa fácil, não é, Isabela? Por isso que nós estamos aqui batendo nessa tecla, conversando, trabalhando, né? Para ficarmos mais livres, né? Prefiro me retirar e aproveitar a prática. Eu não entendi bem o que foi que ela colocou aqui, não. Poderia explorar mais esta relação do controle com o medo? Eu acho que eu posso falar, de repente, gente, na próxima live minha, eu posso falar melhor sobre o medo e o controle juntos, né? Advindos dessa condição do apego. Apego é um mal oculto que convivemos diariamente, com certeza. Acho interessante falarmos sobre o controle. Então fica marcado, né? No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre o controle, sobre o medo, né? E sobre o apego juntos nessa salada toda aí, gerando cada vez mais sofrimento. Combinado, então? Fica assim, né? Que aí a gente satisfaz a intenção de entendimento de todo mundo. As lives acontecem todo dia às 18h30. Eu revezo com Carla e revezo com o Marcos, né? Então nós estamos nos revezando. Aí cada dia é um de nós que fala. Então na minha próxima fala eu vou trabalhar o controle, o medo e o apego, tá bom? Para satisfazer vocês um pouquinho dentro dessa curiosidade. Todos os dias às 18h30, tá bom, meus amores? Então, muita gratidão pela presença de vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil, né, para que nós observemos um pouco mais a nossa intenção de estarmos mais concentrados, né, no dia a dia, no momento a momento, quando as coisas vão acontecendo, não é? E toda a concentração está aí por conta disso, por conta do momento presente. O que vale é o agora, não é o ontem e nem é o amanhã. Tá bom? Um beijo grande a vocês, obrigada pelos corações que estão só subindo aqui na minha telinha. Fico muito feliz e a gente se vê na próxima, tá bom? Beijo. Fiquem em paz. Tchau.